Chovia cântaros, e a escuridão era intensa. Por detrás de uma colina por onde buscava com dificuldade contra o vento e o aguaceiro o meu caminho. O clarão das luzes da cidade iluminava o céu, mas atrás de mim, na escuridão da noite, apenas brilhava um ponto: a janela do laboratório de Moxon. Por mais que fizesse, não podia distrair a minha atenção daquela luz. Caminhava, e quase de 2 em 2 passos, voltava-me como que fascinado por aquele clarão, que na treva ambiente tinha qualquer coisa de irreal, de fantasmagórico. Sem dúvida, o meu amigo voltara às ocupações e aos seus estudos que havia interrompido, unicamente para me ministrar ensinamentos sobre o parentesco da sensibilidade consciente com o ritmo. As suas últimas palavras ecoavam em meu pensamento. A consciência sensível é filha do ritmo. A princípio, a afirmação me parecera paradoxal, mas a força de repeti-la sentia-me atraído pela clareza sublime da afirmação e pela convicção de que Moxon a enunciara, e pus-me a pensar. Se a consciência sensível é o produto do ritmo, todas as coisas são conscientes, pois o movimento é a origem de tudo, e não há movimento sem ritmo. Pus-me a escogitar se Moxon compreendia toda a magnitude de sua concepção e o campo da generalização filosófica que prestava. Como Saulo no caminho de Damasco, senti que a luz de verdade iluminava minha alma. E ali, no meio da escuridão, em plena tormenta, batido pela chuva, fustigado pelo vento, senti as 1001 variedades de um pensamento filosófico. Exultei ao sentir que uma nova esfera de conhecimento me fora revelada, e aos meus pés pareciam não tocar mais a terra. Era como se as asas invisíveis me fizessem pairar muito, muito alto, muito acima do mundo, acima dos homens e de suas misérias e sofrimentos. Obedecendo ao impulso do homem que quer, que precisa saber, reconheci em Moxon, de quem eu ainda há pouco caçoava, o meu mestre, o guia da minha vida intelectual, sedento de saber, ávido de luz, e antes que tivesse consciência do que estava fazendo, entrei mais de uma vez diante da porta da casa de Moxon, batendo como um desesperado. Estava encharcado pelo aguaceiro, mas nem sequer me passou pela cabeça a ideia de que a minha volta, aquela hora, poderia ser um incômodo. Bati com o furor, com raiva, e vendo que ninguém me respondia, eu experimentei a porta. Não estava fechada a chave. Entrei na sala, onde ainda há pouco tínhamos conversado. O fogo da lareira morria, mas um silêncio de morte pairava sobre a casa. Tornava ainda mais lúgubre, pelo ulular do vento, por entre o alvoredo do jardim. Deduzi que Moxon devia estar no laboratório, e apesar de nunca ter sido convidado a penetrar naquele aposento, senti a ânsia de expor a Moxon a minha conversão. Seria uma desculpa suficiente. Bati discretamente na porta do laboratório e escutei. Sem resposta. Abria relutantemente, esquecido até dos mais elementares princípios da civilidade, empolgado que estava pela nova orientação das minhas especulações filosóficas. Mas a cena que se deparou dos meus olhos foi suficiente para varrer de mim qualquer outra sensação que não fosse o espanto. Moxon estava sentado diante de uma mesa pequena, de frente a uma porta, e tinha de frente a si outra pessoa, cujas feições, na luz incerta da única lâmpada que iluminava o aposento, não podia distinguir. Estavam jogando xadrez. Conheço muito pouco o jogo, mas como só restavam poucas peças sobre o tabuleiro, deduzi que a partida devia estar prestes a acabar. Moxon tinha um olhar como qualquer coisa de desvairado, e o que me pareceu mais estranho, não só me viu entrar, como em vez de olhar para o tabuleiro e para as peças, não tirava os olhos do adversário. Curioso, aproximei-me ainda mais, e então pude avistar melhor o companheiro de Moxon. Era, não diria um homem, mas sim uma coisa, descomunal, disforme, com qualquer coisa de gorila, curto de estatura, largo de ombros e com braços desproporcionalmente longos para o seu corpo, e vestia uma espécie de túnica vermelha, tendo na cabeça um barrete cilíndrico da mesma cor. Os lances eram rápidos. Moxon não pensava, e tive até a impressão de que apenas mexia as peças que estavam só ao seu alcance, que seu adversário, embora jogando com rapidez, tinha nos seus gestos qualquer coisa de irreal, de estranho, lembrando mais os movimentos de um filme em câmera lenta do que de um ser humano. Esqueci tudo. A própria fúria com que Moxon me recebia ao perceber que eu testemunhara aquela cena estranha.
e enquanto os olhos arregalados contemplava, boquiaberto, ora meu amigo, ora o parceiro, veio a fim. Moxon, com um gesto decisivo, derrubou o rei do adversário e gritou: "Checkmate!" E com um salto, ergueu-se para trás da cadeira. A coisa não se moveu durante alguns segundos. O vento lá fora continuava a soprar rijo e as bategas fustigavam as vidraças. Mas mesmo assim, ouvi que do corpo da coisa partiu um ronco, como o de uma locomotiva. O ruído era inconfundível. Era o movimento de uma engrenagem. O adversário de Moxon era uma máquina. Mas mal chegara a essa conclusão, com um ruído seco de explosão, o autômato se atirou contra Moxon, o segurando pela garganta, e começou a sufocá-lo. Vi o olhar desvairado do meu amigo, que se debatia nas garras poderosas daquele monstro de ferro. Eu ia atirar-me a seu socorro, quando tive a impressão de que a sala toda enchera-se de luz, e que o autômato e Moxon caíam inertes. E não lembro de mais nada depois disso. 3 dias mais tarde, deparei-me num leito de hospital, com o retorno completo das minhas faculdades. Reconheci ao meu lado Halley, o empregado de confiança de Moxon. "Diga-me o que houve. Conte-me tudo", supliquei com uma voz ainda muito fraca. "Pouca coisa. O senhor foi salvo da casa em chamas. Ninguém sabia explicar a sua presença ali àquela hora, como também ninguém explica a causa do fogo. Para mim, entretanto, não há dúvidas que foi um raio que caiu. E Moxon? Foi enterrado ontem. Pelo menos o pouco que ainda se achou dele. E quem me salvou? Se lhe interessa, fui eu." "Muito obrigado, Halley. E, diga-me, conseguiu salvar também aquele autômato? A máquina tão complexa e perfeita que matou seu inventor?" Halley ficou silencioso por um bom momento, e afinal respondeu: "Tem certeza que a máquina o matou?" "Tenho", respondi. "Eu assisti o crime. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, se me perguntassem, talvez eu hesitasse em responder com a mesma confiança." Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.